tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Bezerra de Geografia, sou da ETE Advogado José David de Rodrigues, lá em Jaboatão dos Guararapes. Nós vamos continuar nossas aulas de Geografia Agrária, que é um assunto extremamente interessante. E hoje nós vamos falar sobre os sistemas de produção agrícola e fazer um levantamento histórico sobre a origem da agricultura. Tá certo? Então isso é muito legal, muito interessante, porque vai falar do primórdio até praticamente de hoje, e principalmente das relações de trabalho no campo. Ok? Então, nosso assunto é sistemas de produção agrícola, geografia agrária, e vamos lá. Dá uma ida aí para o slide para a gente começar, legal. Então, veja só, o que é a agricultura? Né? A agricultura é a primeira atividade humana para produzir uma determinada situação. Tá? Então, a agricultura ela surge aí com a primeira atividade humana na qual ele produziu os seus primeiros alimentos. Essa situação ela surgiu lá na Revolução Neolítica, ok? Quando o homem deixa de ser nômade para se tornar sedentário, ok? Volta para cá. Então, o que acontece? O homem deixa de ficar fugindo, né, de área em área, em razão das mudanças do clima, fugindo dos animais, né, de outros grupos, e ele começa a se desenvolver, nessa época era o Paleolítico, e aí ele começa a desenvolver novas técnicas a partir do momento que ele domina o fogo. A partir do momento que ele domina o fogo, ele consegue consumir mais alimentos, a ter um desenvolvimento orgânico, intelectual, e aí ele tem a Revolução Neolítica. E é na Revolução Neolítica que vai surgir a agricultura. O homem começa a dominar as espécies vegetais, frutas, verduras, leguminosas, e depois, posteriormente, que deu origem à agricultura, e depois, posteriormente, ele vai dominar a domesticação dos animais, né? E aí surge a pecuária. Okay? Então é a primeira atividade humana organizada. E a partir dessa atividade humana, ele começa a fixar morada em determinados lugares. E aí surgem as primeiras vilas, as cidades, e nós temos aí o que nós temos até hoje, que é a civilização organizada socialmente. Uma questão da agricultura é o seguinte: a agricultura é uma importante, vamos dizer assim, importante questão econômica dentro de um país, atividade econômica, porque ela é a primeira. Então nós temos aí 3 atividades econômicas dentro de um país. A primeira, que é a agricultura e pecuária, a segunda atividade econômica, que é a indústria, e a terceira atividade econômica, que é o comércio e o serviço. Então, os países possuem essas 3 atividades. A agricultura é a primeira, porque ela é a primária. Todos os países têm ela em maior ou menor grau. Quanto maior a dependência de um país na agricultura, menor será o seu desenvolvimento econômico e a sua potencialidade. Ok? Não quer dizer que a agricultura não seja importante. Ela é. Mas um país que ainda adota como principal modelo econômico a agropecuária, ele se torna à mercê do mercado, porque nós vivemos hoje num mundo globalizado e tecnológico. E a agricultura produz produtos simples, primários. Por isso que é a primeira atividade agrícola. Ok? Então, ela é fundamental. Ela está dentro da economia de vários países e não pode ser diferente. Ok? Mas quais são as formas de produção agrícola? Volta aí para o slide para a gente entender. Olha lá, produção agrícola, ela tem os seus sistemas, tá? Que é o sistema intensivo e extensivo. Olha, intensivo, ele está relacionado à produtividade. Então, o sistema intensivo, ele utiliza tecnologia, ela tem uma alta mecanização, um grande capital financeiro para uma alta produtividade. Já o sistema extensivo são mais rudimentares, são mais tradicionais. O investimento é baixo, a mecanização e a capacidade técnica também. Logicamente, a produtividade será menor. Ok? Então, nós podemos entender, volta para mim, nós podemos entender que o sistema intensivo está ligado aos grandes produtores agrícolas. E o sistema extensivo está ligado aos pequenos e médios produtores, ligado à agricultura tradicional, à agricultura familiar e que não tem tanto investimento assim.
Então, na relação global da produção agrícola, esses sistemas predominam. Mas nós temos também as dimensões que vão fazer com que esse sistema agrícola ele possa fluir, possa trabalhar. Volta aí para o slide. Olha lá. Então, quais são as dimensões do sistema agrícola no mundo? Tem um sistema, as dimensões naturais, que estão relacionadas à natureza, a fertilidade do solo, a topografia, que é o relevo, a hidrografia, a quantidade de água, né? E o clima. Então, isso vai condicionar as dimensões da produção natural da agricultura. E as condições das dimensões socioeconômicas, que serão o desenvolvimento tecnológico, a capitalização financeira, né, o investimento dentro desse segmento, a estrutura fundiária, se é pequena, se é média, se é grande, as relações de trabalho no campo e as leis ambientais, ok? Volta para mim. Aqui no Brasil, nós temos uma relação interessante dessas dimensões. O Brasil está localizado numa região geograficamente bem servida. Estamos entre os trópicos, uma região equatorial, onde o clima favorece a produção agrícola e o nosso território muito grande. Nós somos o 5º país do mundo em território, né? Então, essa condição do Brasil e o nosso relevo, por não ser tão acidentado, não termos montanhas, né? Nós somos formados por planícies e planaltos. Então, o nosso relevo, o nosso clima e principalmente o nosso solo fornece condições para que nós sejamos um dos maiores produtores agropecuários do planeta. O Brasil é considerado o celeiro do mundo agropecuário, certo? Então nós temos aí uma potencialidade de produção agrícola e pecuária fantástica, ainda muito para se crescer, ok? E quando a gente fala em pecuária, é a criação de animais. Então nós temos o gado, né? A pecuária, que é o gado, nós temos a suinocultura, que é o porco, a avicultura, que é o frango, a piscicultura, que é os peixes, a caprinocultura, tá? Então, que são as cabras, os bodes. Então aí nós temos uma série de outros produtos, que é a produção, a criação de proteína animal para venda, tá? Mas quais são as relações da pecuária no Brasil? Olha, no Brasil nós temos mais gado do que brasileiros, tá? Então nós temos hoje 211 milhões de brasileiros, 211 milhões de brasileiros, e nós temos basicamente 230 milhões de cabeça de gado. Nós temos mais gado no Brasil do que pessoas, ok? Mas é porque o Brasil é um país de uma grande extensão territorial e ele tem pasto, ele tem área de pasto para criação de gado, ok? Mas quais são as relações aí da pecuária? Volta aí para o slide, por favor. Então, olha lá, nós temos também da mesma forma a pecuária intensiva e extensiva, da mesma forma da agricultura. Então, nós temos a intensiva, que é a alta densidade de cabeça de gado por hectare, tá? Isso define a produtividade, tá? A adoção de técnicas, insumos e assistências veterinárias. Então, toda essa forma intensiva, ela tem essa relação de produção aliado à técnica e a assistência veterinária do gado. E a forma extensiva da pecuária é o gado criado solto, com baixa produtividade e densidade por hectare. Então, geralmente, numa produção intensiva do gado, ele é confinado em galpões. Volta para mim. Aí nós temos uma relação interessante. Na Europa, o gado é confinado. Por quê? Não temos um território, são vários países ali, nós temos territórios limitados e nós temos o clima. Tá? Então o gado tem que ficar confinado, principalmente no inverno. No Brasil, não. No Brasil, o gado fica solto, virado no pasto. Porque nós temos aí uma grande extensão territorial. A nossa produção de gado, ela é extensiva, porque ela fica solta, mas ela é de alta produtividade, porque nós temos um rebanho muito grande. Tá? Então, nessa questão, o Brasil se destaca e se difere dessas relações de produção pecuária no Brasil e também no mundo. O Brasil é o maior exportador de proteína bovina do planeta, certo? O maior exportador também de frangos e o segundo maior exportador de suínos. Então, o Brasil tem muita potencialidade nesse ramo de exportação de proteína animal.
Ok? E quais são os sistemas de produção agrícola no campo? Tá? E aí nós temos a produção, que é aquele que produz, não é o produto em si, é aquele que produz, que é a produção de subsistência, que é aquele que eu produzo para mim mesmo. E a produção familiar. Vamos lá, dá uma sacada no slide novamente, olha lá. Aí nós temos aí a subsistência, que são famílias basicamente em regiões pobres, são aquelas famílias que produzem para tirar da produção rural o seu sustento, tá? Eles vão atender a sua necessidade imediata, a comida principalmente. O que sobrar vai ser vendido, tá certo? Eles, em razão de não terem muito recursos, eles vão utilizar as técnicas tradicionais, rudimentares, básicas. Basicamente é a própria família que está ali trabalhando no campo. Tá? As sementes para a produção são de baixa qualidade. Tá? Ela não germina todas, então ele tem uma grande perda. O capital financeiro é precário. Ok? E a produtividade é muito baixa. Tá? E a subsistência aí está dentro da agricultura familiar. Tá? Administração familiar, atendendo apenas o mercado rural. Ela vai fixar parte dessa população no campo. Tá? Ok? Vai reduzir a necessidade dessa pessoa buscar a cidade grande como uma nova oportunidade de opções. Ok? Então, todas essas relações estão dentro dos sistemas de produção agrícola. Ok? Volta para mim. Então, essas relações de subsistência é bem interessante. Quando vocês que moram aqui, que estão assistindo aqui o Educapé lá no sertão de Pernambuco, vocês veem aquelas casinhas lá no sertão, no meio do nada, só tem aquele cercadinho com alguns bodes. Aquilo ali é a produção de subsistência. Eu produzo aquilo apenas para o meu sustento. Eu dei um melhorzinho, eu vou lá na feira da cidade, vendo o meu excedente. Mas basicamente essa produção é para o meu sustento. Tá certo? Então, a grande maioria dos pequenos produtores lá nos rincões do Brasil, não só aqui no Nordeste, mas em qualquer lugar do país, eles têm praticamente essa relação de produção, a subsistência. Tá? Bom, aí nós temos aí algumas questões da forma de produção, como isso se dá dentro da relação do campo, do homem do campo e as suas questões da produção. Vai para o slide aí. Então, ó, nós temos aí o sistema de cultivo, o regime de cultivo, que é a parceria. Então, trabalhador do campo, eu vou alugar uma terra, eu simplesmente vejo lá uma terra ociosa, falo com o dono da terra e digo assim, vamos me dar esse pedacinho de terra, eu vou pagar para você um produto que eu produzi aqui. Então, isso é muito comum. Um sistema ainda medieval, feudal, mas ainda existe no Brasil. Tá? Em vários lugares do mundo, principalmente na Ásia. Então ele pega um pedaço de terra e ele paga aquela terra em forma de produtos. E nós temos o arrendamento, que é a mesma coisa, só que em vez de pagar com produto, ele vai pagar com dinheiro. É um aluguel em dinheiro, como a gente aluga uma casa. Tá? Nós temos também a questão da posse, que é o quê? É aquelas pessoas que vai lá e ocupa a terra. A terra não tem dono, o dono é o Estado, e essa pessoa vai lá, faz o seu cercado, toma a terra e depois pega a propriedade por uso capião. Né? Então ele toma, invade a terra e começa a produzir. E depois ele vai contando aí com o tempo o esquecimento do Estado, do governo, e ele costuma ganhar a posse dessa terra. Tá? E nós temos também outras situações. Né? Essa situação é muito comum aí em países pobres, em desenvolvimento. Tá? E essas questões de posse, elas estão muito relacionadas com o quê? Com os danos ambientais, da geração de queimadas, do desmontamento, do esgotamento da produtividade do solo, e isso vai favorecer a agricultura itinerante. Volta para mim, o que é a agricultura itinerante? É aquela pessoa que vai, desmata, planta, né? E aí quando o solo não dá mais, ele não consegue, não tem dinheiro ou não quer reconfigurar as potencialidades minerais do solo, então aquele solo não consegue produzir mais, ele vai desmatar uma outra área e vai plantando e assim vai. E vai acontecendo o desmatamento, é o que nós estamos vendo aí
no Cerrado brasileiro, na Amazônia, tá? Onde são áreas que não têm uma fiscalização devida e as pessoas se aproveitando disso, elas vão ocupando aí essas áreas irregularmente. Tá bom? Uma outra questão que nós temos no sistema de produção é a jardinagem. É jardim? Não, não é isso. É uma forma que você utiliza o terreno para produzir de uma forma mais dinâmica. Volta aí para o slide para você ver. Ó, você está vendo aí na imagem um terreno chamado terraceamento ou jardinagem. Você está vendo os degrauzinhos. Isso é muito utilizado na Ásia, porque lá na Ásia tem um problema muito sério de espaço, então eles têm que otimizar o espaço fazendo esses degraus para produzir nas encostas dos morros, né? Isso é muito utilizado lá na Ásia para a produção de arroz, né? E produz uma alta produtividade, ok? Porque ele vai aproveitar o nível, né, dos relevos, então ele vai criando degraus. Isso vai evitar que haja a erosão, tá? E aí, conforme a chuva vem, ela vai irrigando uma a uma ali, descendo pela força da água que vai buscando logo as áreas mais baixas, né? Então, isso é muito comum, muito milenar, principalmente na Ásia e no sudeste da Ásia, Taiwan, Tailândia, né? Em alguns lugares ainda é muito precário, ok? Uma outra situação que nós temos aí na relação de produção são os cinturões verdes. Você está vendo aí um mapa da Ilha da Bretanha, né? Da Ilha da Inglaterra, Escócia e que forma o Reino Unido. Você está vendo aí a Bretanha e você está vendo aí que os cinturões verdes são áreas de produção agrícola próximas aos grandes centros. Isso é muito comum na Europa. Tá? Então, volta para mim. O que é que acontece? Eles pegam as grandes cidades e ao lado dessas grandes cidades começam a surgir áreas agropecuárias para atender a necessidade da cidade. Isso dá uma maior agilidade na produção e na distribuição do serviço. É muito comum na Europa. No Brasil nós temos também, né? Na região sudeste nós temos o cinturão de São Paulo, né? Nós temos o cinturão de Curitiba, mas isso é muito comum na Europa. Os cinturões verdes são destinados a atender a necessidade da cidade. Ok? E nós temos também a agricultura e pecuária, um sistema empresarial, que é voltado às empresas do ramo, né? Com alta produtividade, com a seleção de sementes, né? Mecanização profunda, desenvolvimento e pesquisa, logística de transporte, produção, né? Distribuição. Então, existe toda essa questão empresarial também na agropecuária brasileira e do mundo. Tá? Então, ela é muito voltada ao quê? Ao mercado externo, atender às exportações, tá? Também às importações. Tá? Nós estamos tendo hoje no Brasil esse problema do arroz, porque grande parte da produção brasileira é exportada. Tá? E manda-se para fora, falta arroz no mercado e aumenta em preço. Tá? Então, toda essa questão empresarial ela está voltada às relações econômicas e industriais no mundo todo, uma ligação da indústria com a agricultura, tá? O sistema empresarial. E ele vai manter uma cadeia produtiva de maquinários, ferramentas, adubos, fertilizantes, equipamentos de irrigação, e isso vai formar um complexo agroindustrial no Brasil. Tá? Vai para o slide, que já estamos acabando. Então nós temos aí o agronegócio, que envolve todas essas relações, tá? Onde as atividades primárias, secundárias e terciárias, como nós falamos aí no começo, elas estão envolvidas nessa cadeia, e a agroindústria, que é a relação da produção do campo, basicamente vendida à indústria e à sua comercialização. Beleza? Então essa é uma relação muito importante dentro dessas economias. Volta para cá. Pois bem, essa relação agroindustrial, ela vai caracterizar como aqueles produtos processados, né? Uma empresa que vende café, produz café, o produtor que produz café, ele vai vender o café para uma indústria que vai torná-lo ele solúvel. Aqui no Nordeste nós adoramos o cuscuz. Então o produtor do milho vende o milho para a indústria e a indústria vai fazer o floco de milho que nós adoramos tanto. Isso é uma relação agroindustrial. Ok, gente? Bom, ficamos por aqui. Obrigado a todos. Beijo grande no coração e até mais.